Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre Google Planilhas. Nesta aula, vamos aprender a trabalhar com a função Query em conjunto com a função ImportRange para filtrar dados de outra planilha, ou seja, outro arquivo. Neste exemplo, se eu não informar critérios para o filtro, retorna toda a base de dados. Informando critérios para o filtro, retorna somente os dados que atendam aos critérios informados. Beleza, pessoal? Entendido o tema do nosso vídeo? Então vamos para outra planilha trabalhar com as funções. Nesta planilha, pessoal, eu tenho uma aba para pesquisa e outra aba para as listas, que no meu caso vai ser uma lista de clientes e lista de produtos, que são os dois critérios que eu vou trabalhar no meu filtro. Voltando na aba pesquisa, eu vou inserir as fórmulas na célula B6. Antes de prosseguir, vamos aumentar o zoom para facilitar a visualização. Célula selecionada, primeira função que nós vamos trabalhar é a função ImportRange. Então, igual função ImportRange. Seleciona a função, primeira informação que precisamos passar para a função ImportRange. Qual a URL da planilha base? Então, vocês vão ir na planilha base, dar um duplo clique no final do link URL, selecionar todo o link, Ctrl C, volta na função ImportRange, eu vou aumentar esta área de fórmula para facilitar a visualização. E dentro do parênteses da função ImportRange, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colar o link URL da planilha base. Na sequência, precisamos informar qual a área que nós vamos importar. No meu exemplo, eu quero importar os dados da coluna A até a coluna E da aba Dados da planilha base. Voltando na função, depois das aspas duplas, ponto e vírgula, e aí vocês vão abrir e fechar aspas duplas novamente. Dentro das aspas duplas, precisa colocar o nome da aba da planilha base que vocês vão importar os dados. No meu exemplo, o nome da aba é Dados. E aí, colocar um ponto de exclamação e informar a área. No meu exemplo, vai da coluna A, 2 pontos, até a coluna E. Podem fechar o parênteses e pressionar a tecla Enter ou Tab. Vai aparecer este erro, é porque nós precisamos permitir o acesso a outra planilha. Então, seleciona a célula da função e clica em Permitir acesso. E olha que show! Já carreguei os dados da planilha base para a minha planilha de pesquisa. Próximo passo é colocar a função Query para trabalhar com a função ImportRange. Seleciona a célula da função e aí, depois do sinal de igual, podem dar um espaço, vocês vão trabalhar com a função Query. Função Query, depois do parênteses da função ImportRange, ponto e vírgula, e abre e fecha aspas duplas.
e dentro das aspas duplas, vai os comandos da função carry para fazer o filtro, iniciando pelo comando select. Selecione, no meu caso, eu quero que selecione todas as colunas, então vou colocar um asterisco. Tecla Shift número 8, está ali o asterisco. Selecione todas as colunas, where, que quer dizer onde col 1, que é a primeira coluna com dados, is not null, ou seja diferente de vazio. Pessoal, a diferença em relação à função carry aplicada à mesma planilha é que agora, para referenciar as colunas, nós vamos utilizar o comando call. Nesse asterisco, se eu quisesse selecionar apenas a primeira coluna, eu colocaria assim, call 1, e aí retornaria apenas a primeira coluna. Se fosse mais uma coluna, vírgula, call 2. E assim você vai colocar o número das colunas que você deseja selecionar. No meu caso, quero selecionar todas as colunas. Depois do null, nós vamos colocar os critérios para o filtro. Então, até agora, nós fizemos o seguinte: selecione todas as colunas onde, na primeira coluna, seja diferente de vazio. Para o filtro, comando AND, que quer dizer e. E aí, no meu caso, o primeiro critério de filtro vai ser o nome do cliente, que consta na segunda coluna da área que eu importei. Primeira coluna, o ID. Segunda coluna, o cliente. Então, depois do AND, call 2. Call 2 e o comando contains. Cuidem, pessoal, para digitar corretamente. Depois do contains, vocês vão abrir e fechar aspas simples. E dentro das aspas simples, abrir e fechar aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar um E comercial, tecla Shift e o número 7, está ali o E comercial. E selecionar a célula onde vai constar o critério. Selecionei a célula, preciso colocar mais um E comercial. Beleza, já coloquei um critério para o filtro. Para o segundo critério, vocês vão fazer o seguinte: depois das aspas simples e antes da última aspas duplas, precisamos colocar mais um comando AND. E aí, o número da coluna do segundo critério. No meu exemplo, é o produto. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Coluna 3, depois do AND, call 3. Call 3 contains, comando contains, digitei errado. Contains com N. Agora sim. Contains, abre e fecha aspas simples, e dentro das aspas simples, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, E comercial, e seleciona a célula do segundo critério. Depois da célula do segundo critério, mais um E comercial. Deixa eu aumentar esta área para facilitar a visualização. Depois das aspas simples e antes da última aspas duplas, eu vou colocar também o comando order para ordenar os dados. Ordene por, order by. No meu caso, eu quero ordenar pela coluna da data.
Então, coluna 1, 2, 3, 4, coluna 5 é a coluna da data. Depois do by, col 5, coluna 5, e eu quero uma classificação ascendente, comando ASCII. Depois das aspas duplas, ponto e vírgula, qual a linha do cabeçalho. No meu exemplo, o cabeçalho está na linha 1. Fecho parênteses, pressiono a tecla Enter ou Tab. Por enquanto, galera, retornou toda a base de dados. Vamos testar, colocar um critério. Vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar o nome de um cliente, porque por enquanto nós não fizemos a lista. Ctrl V, colar somente valores. E olha que show, pessoal. Já está funcionando. No meu caso, pessoal, não apareceu o restante do cabeçalho, porque o texto está em branco. Então, eu vou formatar este cabeçalho para uma cor de preenchimento. Pode ser este azul. E o texto para preto. Olha que show, pessoal. Está funcionando. Vamos ver agora somente produto 1. Sensacional, galera. Funcionando a nossa função query em conjunto com a função import_range. Mas lembra que lá no meu exemplo eu tenho a lista de clientes e a lista de produtos. Como que eu fiz as listas? Com base na planilha base de dados. Então agora vamos para a aba listas. E aí, referente à lista de clientes, nós vamos fazer o seguinte: trabalhar com a função unique em conjunto com a função import_range. Então, igual, função unique, para retornar uma lista única, e dentro da função unique, nós vamos colocar a função import_range. Precisamos novamente do link URL da planilha base. Ctrl C, abre e fecha aspas duplas, Ctrl V, ponto e vírgula depois das aspas duplas e abre e fecha aspas duplas novamente. E aí precisamos referenciar o nome da aba. No meu exemplo, aba dados. Dentro das aspas duplas, aba dados. Deixa eu abrir a área de fórmula. Ponto de exclamação. Próximo passo é referenciar a coluna, no meu caso, a coluna cliente. Coluna que eu desejo montar a lista única. No meu exemplo, coluna B. Coluna B, pessoal, da planilha base de dados. Depois do nome da aba, eu vou colocar B2, primeira célula abaixo do cabeçalho, 2 pontos, coluna B. E aí, preciso fechar os 2 parênteses. Parênteses da função unique e parênteses da função import_range. Tecla Enter ou Tab. E olha que show, pessoal. Já tenho a lista de clientes. Eu posso ainda colocar a função sort para classificar esta lista. Então, depois do sinal de igual, vocês vão colocar a função sort. Depois do último parênteses, vamos ver os critérios que nós precisamos na função sort. O intervalo que já consta na função import_range, coluna classificar, só tem uma coluna, e ordem crescente. Acredito que seja 0 e 1. Vamos fazer o seguinte: colocar um ponto e vírgula, colocar um 0. Vamos ver o que vai acontecer. Fecha o parênteses. Opa, deixa-me ver.
sorte espera que todos os argumentos, depois da posição 1, estejam em pares. Então, eu vou colocar coluna 1, ponto e vírgula, e agora o critério de classificação. Então, primeiro vem a coluna e depois 0 ou 1. Vamos ver. Opa, 0 é dizer A. Vamos colocar 1 para ver o que acontece. Ok, no 1 é de A a Z. Feito a classificação. Montei a lista de clientes. Para a lista de produtos, eu posso copiar esta função. Ctrl C, célula abaixo do cabeçalho, Ctrl V, e aí, no meu caso, a coluna do nome dos produtos é a coluna C da planilha base de dados. Então, eu vou alterar coluna C, C2, C. Enter ou Tab. Carregando. E olha que show, pessoal! Já tenho as duas listas. Próximo passo é colocar as listas suspensas na aba Pesquisa. Seleciono a célula. Minha primeira lista vai ser a lista de clientes. Podemos fechar esta barra de fórmula. Célula selecionada. E aí vocês vão ir no menu Dados. Opção Validação de dados. Lista de um intervalo. Selecionar intervalo de dados. E aí vocês vão selecionar uma área que vocês tenham certeza que a lista não vai passar desta área. Ok. Rejeitar entrada. Salvar. Vamos ver. Olha que show, pessoal! Já temos a lista de clientes com base na planilha base de dados. Para a lista de produtos, super simples. Seleciona a célula, menu Dados, Validação de dados. Mesmo esquema da lista anterior. Eu prefiro fazer todo o passo a passo para não restar dúvida. Ok, rejeitar entrada, salvar. Volta na aba Pesquisa. Show de bola, galera! Eu posso filtrar somente pelo produto, somente pelo cliente ou considerando os dois critérios. Funcionando, pessoal, show de bola, o nosso filtro com base nos dados de outra planilha Google. Tem uma série de utilidades. Agora basta utilizar a criatividade para trabalhar com a função query. Nós podemos retornar colunas específicas, fazer agrupamentos, somar, contar, enfim, todas as opções da função query. Pessoal, gostaram da dica? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.